Mata desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje vamos fazer o estudo número 14, tá bom? O último estudo bíblico, então, do Pathfinder, do estudo bíblico Pathfinder, tá bom? O tema de hoje é o que devo fazer agora. Então, vamos entender o que devemos fazer? Como surgiu a morte? Romanos 6, verso 23 nos responde da seguinte forma: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, a morte surgiu através do pecado, tá bom? Então, olha lá, a morte surgiu quando o pecado entrou no mundo. Aqui a morte é comparada. João 11, versos 11 a 14 diz o seguinte: isso dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivessem falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então a morte é comparada ao sono, tá bom? Jesus considerava a morte como um sono, pois, como vimos atrás, um dia todos vão despertar, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da morte. Interessante que quando Jesus falou que Lázaro estava dormindo, os discípulos não entenderam muito bem, mas apesar de Jesus considerar a morte como um sono, ele deixou claro que Lázaro havia morrido. Uma curiosidade para você aqui. Agora pense bem, imagine se quando uma pessoa morresse, ela fosse para o céu, como alguns acreditam, né? Neste caso, Lázaro morreu e teria ido para o céu. Depois foi ressuscitado e voltou para a terra. Que azar o dele, não é? Imagine você estar lá desfrutando do céu e de repente ser chamado de novo para viver na terra. Não seria muito legal, né? Mas depois Lázaro morreu de novo. Então ele teria ido para o céu pela segunda vez. Mas quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão. Então Lázaro vai voltar para a terra para depois ir para o céu pela terceira vez. Seria doido, não? Quando é que o ser humano passará a ter direito à vida eterna outra vez? Resposta: João 5, versos 24. Diz o quê? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou à terra, né? Que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que mais? Lá, 1 Coríntios, né? Aqui tá meio atrás aqui da escritura, mas diz o seguinte: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, pela sua própria ordem, né? Por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Tá bom? Enquanto Jesus não vem, onde estão os mortos? Daniel 12, verso 2 diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Próxima pergunta para você: enquanto Jesus não vem, onde estão os mortos? Continuação, não é? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Eclesiastes 9, verso 5. Que mais? Salmos 6, verso 5 diz o seguinte: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Então, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Salmos 115, verso 17. Então, onde estarão os mortos? Eles estarão repousando, eles estarão dormindo, né? Saiba mais. Será que é possível conversar com os mortos? Eclesiastes 9, versos 5 e 6 diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Olha lá. Claro que não, então, uma resposta para você. Será que é possível conversar com os mortos? Claro que não. Primeiro, porque os mortos
não sabem de coisa nenhuma. Segundo, a sua memória jaz no esquecimento. E terceiro, porque eles não têm parte em nada do que acontece debaixo do sol, ou seja, na terra, na nossa vida. Bem, desbravador, minha decisão hoje é a seguinte, a sua decisão é a seguinte hoje. Creio que o ser humano é a soma do pó da terra e mais o fôlego de vida. Infelizmente, por conta do pecado, a morte entrou neste mundo, mas Jesus pagou o preço do pecado e hoje todos podemos ter vida eterna. Seja assim, desejo aceitar a morte de Cristo em meu lugar, viver a vida de acordo com a vontade dele e viver eternamente com ele. Quanto aos que já foram, temos a esperança de que um dia a gente vai encontrar todos aqueles que viveram nessa terra como amigos de Jesus. Então, desbravador, desbravadora, que o seu desejo seja reencontrar pessoas queridas que faleceram, que já estão mortas, mas um dia, com a fé, com o poder de Cristo Jesus, serão ressuscitados e torcemos para que seja na ressurreição da vida eterna, que todos nós possamos ir para o céu, viver eternamente com Cristo Jesus. Desbravador, desbravadora, este então foi o nosso estudo bíblico com o tema Pathfinder. Que Deus te abençoe e até a próxima. Valeu!